Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos aqui no canal. Bora conferir aqui as últimas informações atualizadas do São Paulo desta terça-feira. Tudo sobre o mercado da bola do tricolor e as informações mais importantes. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Todos os créditos estarão aqui na descrição do vídeo. Bora para o giro de notícias. Do São Paulo. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, como é que você tá? Tudo bem contigo? Muito boa tarde a você, boa tarde a Mari, ao Breiler e ao Fã de Esportes. Estamos de volta aqui no São Paulo. São Paulo que tá com uma folguinha nesta terça-feira, aliás, teve folga ontem e hoje. E olha, Glaucia, eu começo trazendo números que pesquisei hoje pela manhã e que são extremamente negativos do São Paulo. É claro que é uma temporada com muita coisa errada acontecendo dentro e fora de campo, mas preste atenção nesses números, Glaucia. A última vez que o São Paulo venceu no Campeonato Brasileiro foi no dia 24 de abril, quando derrotou o Mirassol por 1-0 em Campinas. De lá para cá, 7 partidas com 4 derrotas e 3 empates, mais de 95 dias sem vencer no Brasileiro. E naquela ocasião, São Paulo brigava no G4, hoje é o 12º colocado e está a 5 pontos do Z4. Olha como a coisa mudou. E mais, na temporada toda, o São Paulo completa hoje, dia 28, 90 dias com uma única vitória em 12 partidas. Aí você coloca trabalhos do Roger, do Milton Cruz interinamente numa partida, chegada do Dorival, 3 competições, Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil, onde foi eliminado. Sequência terrível. Em 12 jogos, só uma vitória contra o Boston River, que garantiu o primeiro lugar na fase de grupos da Sul-Americana, 6 empates e 5 derrotas em 90 dias. Claro, teve a paralisação, teve a Copa do Mundo, isso conta muito, mas são números terríveis para o São Paulo. Então o São Paulo começa agora, não vai jogar contra o Santos nesse meio de semana, porque o Santos joga a repescagem da Sul-Americana, começa a se preparar para iniciar uma reversão desse quadro contra o Grêmio no dia 8. Até lá, algumas situações a serem resolvidas. Recuperação do Bobadilha, segue o jogador Rafael Tolói fazendo tratamento médico. Amanhã, boas chances de apresentação do Newton, volante que veio do Botafogo. Ele foi inscrito antes do transfer ban. O Domingos Duarte, zagueiro que chegou, está trabalhando aqui, mas não pode ser anunciado, nem apresentado, nem inscrito no BID, devido ao transfer ban da Lazio, da FIFA, em relação ao não pagamento da Lazio do Marcos Antônio. Outras situações para serem resolvidas, Enzo Dias e Tapia. O Enzo Dias não foi relacionado em 2 partidas, estava meio insatisfeito com o atraso de salários, que não é uma exclusividade dele, é de todo o elenco. Até treinou a semana passada, mas também... Vamos falar, vou dar o seu jeito aí, vamos bater mas aí de likes, chega, a galera vai chegar. Sobre o Osório agora. A galera vai chegar. Bom, importante essa informação, e assim, aqui o legal do Fala Fonte é assim, você pergunta, a gente apura em tempo real e a gente traz a resposta em tempo real. A Udinese da Itália já vinha monitorando a situação do garoto Osório, que é muito bom zagueiro, e deu um passo pro gol do Caleri lá no Maracanã. Maracanã lotado, o moleque não sentiu o jogo. É um moleque muito promissor, inclusive. Já há muito tempo eu ouço falar do Osório na base do São Paulo e está se firmando aí no time principal. O Dorival elogiou muito ele depois. Houve uma conversa, inclusive, da comissão técnica com o Osório, muito de dar apoio a ele nesse momento, para seguir nessa pegada e tal, para ele seguir com essa postura dentro de campo. Então, foi muito elogiado pelo Dorival e pelo Lucas Silvestre. E, assim, obviamente, desperta o interesse do mercado. Uhum. A Udinese fez um contato com o São Paulo, mas não mandou uma oferta oficial. Só que, na conversa, a Udinese disse o seguinte para a direção do São Paulo: 10 milhões de euros a gente faz negócio. Temos aqui 10 milhões de euros para contratar o Osório. E a direção do São Paulo prontamente não quis abrir conversa. Porque o jogador está chegando agora, o jogador está jogando agora, né? Zaga é um problema para o São Paulo. O Arboleda, temos que elogiar o Arboleda, porque o Arboleda jogou bem. Sim. Tem o Domingos que está chegando. Então, assim, há uma necessidade de você ter um jogador mais jovem, um jogador com essa pegada que o Osório tem. Então, o São Paulo entende que, assim, cara, é jogador para 20 milhões de euros no mínimo. 20 milhões de euros no 20 mínimo? 20 milhões de euros. Então, assim, as conversas foram conversas
num tom muito de sondagem, e aí essa investida seria de 10 milhões de euros. E a Udinese acabou não formalizando no papel essa oferta, mas há o interesse dos italianos no jogador. São Paulo, com esses valores, mesmo com toda a dificuldade financeira, com esses valores, o São Paulo acabou que não quis abrir conversa ou negociação com a Udinese. Até porque o São Paulo tem um histórico de fazer vendas ruins relacionadas a jovens da base, né? Recentemente, né? William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira. É dessa última gestão, Exato, um histórico recente. É. William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, jovens são promissores, né? A gente vê o William Gomes agora, como você trouxe informação outro dia, que ele pode ser negociado por 60 milhões de euros na próxima janela, nessa janela que a gente está falando agora. Então, agora, talvez com essa gestão que o São Paulo pode ser que dê uma recusada. E assim, vamos lá, né? O William Gomes é muito bom jogador, acho que o William Gomes iria dar jogador no São Paulo, assim, tranquilo. Tanto que a gente está vendo os valores aí, como você falou. O Alves e o Ferreira, à época, sendo bem justo, havia uma dúvida se eles iriam performar. Sim. Foram vendidos em valores baixos, sim. O Osório é diferente. O Rafinha, o presidente Macis, toda a cúpula e o próprio Dorival, eles entendem que o Osório é jogador para se desenvolver, desabrochar, porque ele tem capacidade. Assim, é um jogador que eles estão vendo no dia a dia que é um jogador que é para ficar, para performar. E vamos lá, Dorival Júnior, em 2023, pede para a diretoria, à época a gestão anterior do Casares, não vender o... Como é que é o nome do PSG? É o Beraldo. O Beraldo. Não vender o Beraldo por um valor que estavam querendo vender. Depois ele vai valer muito mais. Venderam muito bem, inclusive para o PSG. Dorival Júnior no Corinthians. Explode a crise André, muito em função do que o Dorival bateu o pé, falando que ele poderia valer muito mais depois que na mão dele. Aliás, foi o Dorival que dá a oportunidade para o André no time principal. Sim. E ele se transforma nesse jogador importante que ele é hoje dentro do elenco do Corinthians. Então, me parece, assim, não falei com o Dorival, não falei com ninguém da comissão técnica, mas me parece que o Dorival seria totalmente contra uma investida de 10 milhões de euros pelo Osório. E assim, fico pensando aqui que bom que a diretoria do São Paulo está alinhada com o Dorival e que não quis abrir conversa. Porque assim, precisa de dinheiro, iria salvar aí o ano do São Paulo, o caixa, a questão de você poder pagar as contas, iria. Mas assim, você iria perder um jogador que ele pode te dar muita coisa. E ele deu um cartão de visita espetacular jogando contra o Flamengo. Sim. Um dos favoritos ao título, favorito a conquistar a Libertadores, vem conquistando tudo. E jogando lá e tranquilão, mete uma bola pro Caleri e fez uma partida muito boa, defensivamente. Então, assim, que bom que os caras estão tendo consciência. Aí eu vou usar um Bruno Andrade aqui. Que bom que os caras estão tendo consciência. Chega uma Udinese com 10 de euros e não vende o moleque. Deixa o moleque brilhar com a camisa do São Paulo. Deixa o moleque jogar. Deixa o torcedor ter essas referências novas, como o torcedor encheu a rede social quando o Beraldo foi lá visitar o CT do São Paulo. Então, o torcedor tem que ter essas referências, o time tem que ter conquista dentro de campo e tudo passa por quê? Por Cotia. Porque no fim das contas, você contrata cara de 35, 32 anos, mas quem salva é Cotia. Os caras precisam olhar para Cotia com cuidado. Não fazer mais o que fizeram recentemente. Porque aquele seu Douglas Schwartzman e essa turma toda, essa corja toda, destruíram Cotia. Então, Cotia é salvação. Que bom que o São Paulo não quis abrir conversa. Cotia sempre foi uma referência, né, no tratamento de jovens, na projeção de atletas pro... O negócio estava largado lá, cara. Lembra do campo de Cotia, como estava? Então, notícia de campo estragado, de as coisas mal conservadas. Sim. Tá louco. Falar aqui do nosso chat aqui, passadinha. Pessoal no TikTok, tamo junto, compartilhando bastante por aí. Jonathan Oliveira, fala do Flamengo, daqui a pouco eu vou falar. Boa tarde. Fala, Vini, tudo certo com você? Tava dando risada porque é bem isso, São Paulo aquele tempo louco, tem um momento de manhã que tá bem frio, depois esquenta, então a gente sabe bem como que é isso daí.
Ainda não é um retorno oficial, né? Mas já é uma melhora. É o caso do Lucas Moura. Então a gente sabe, né? O torcedor está ansioso para o retorno do Lucas aos gramados. Ele está se recuperando de uma cirurgia que ele fez no tendão de Aquiles. Ele teve um rompimento do tendão de Aquiles na partida contra o Bahia no dia 3 de maio e passou por cirurgia, está fazendo toda a recuperação. Ainda o retorno dele não é para agora, mas ele vai poder retornar aos gramados fazendo algumas partes dos treinos. Então isso já é bem animador. Eu conversei com ele agora há pouco, ele saiu aqui do CT do São Paulo, que fica na Barra Funda, ele passou aqui, perguntei como que ele estava, se ele estava animado, que ele tinha até postado um vídeo nas redes sociais dele falando sobre essa recuperação. Ele disse que está muito feliz em ver a evolução e que está animado, inclusive, para quem sabe um retorno no final do ano, porque num primeiro momento, né, a equipe médica do São Paulo falou que ele só voltaria no ano que vem, na próxima temporada. Mas agora os médicos não descartam a possibilidade, nem mesmo o Lucas descarta a possibilidade dele já estar bem em novembro. Então, no finalzinho ainda dessa temporada, ele pode retornar aos gramados, real, oficial, está bem ansioso para isso. Lucas, que é um ídolo, né, do São Paulo, começou na base e aproveitando que eu falei que ele começou na base, outro menino da base, cria de Cotia, né, é o Osório. E eu vou falar dele porque ele tem se destacado cada vez mais nos campos. De 7 jogos que ele participou, 4 ele foi titular, tá com uma assistência, deu assistência para o Caleri na última partida contra o Flamengo. O Osório, que tem sido bem importante, foi elogiado pelo Dorival até nessas últimas partidas, mostrando que está com muita vontade. E ele assume um papel de titular num momento muito delicado ali, muito complicado para o São Paulo, já que o Alan Franco pediu para sair do grupo, o Tolói está machucado, o Sabino ainda está buscando um recondicionamento físico. Então, nesse momento, Vini, meu amigo, o Osório está ganhando espaço e vai aproveitando esse espaço. E ainda sem contar, né, que o São Paulo vive um transfer ban e ele não consegue registrar o Domingos Duarte. Então, o Osório está conquistando, está conseguindo esse espaço, viu, Vini? É, e tá bem demais.